Olá, começando mais uma aula aqui no curso do professor Andrezan Machado, a aula preparatória para o teu exame de ordem, que acontece aí daqui a 2 semanas, né? Temos aí a preparação para a tua primeira fase de exame, né? E obviamente que hoje aqui nós vamos falar em uma aula sobre aspectos mais relevantes de cada uma das matérias. Não esqueça, essa aula está sendo gravada e obviamente que você que está aqui em sala de aula, você pode rever, assim como você que está em casa, você pode rever essa aula também, certo? Então, é uma metralhadora de informações, muita coisa, mas digamos assim, vou tentar pelo menos, né, como sempre fiz, concatenar as ideias, né, dentro de um sumário que a gente faz aqui na cabeça, de uma parte geral do direito administrativo até a parte especial do direito administrativo, né? Na parte geral do direito administrativo, que eu digo, é aquela parte em que a gente estuda a estrutura da administração pública, os princípios que regem a administração pública e o direito administrativo, os atos que são feitos por ela, os poderes que ela tem, quem pode fazer, né? Ou seja, os agentes públicos, como eles são regrados. E depois a gente sai desta parte geral, né? Então a primeira parte da aula eu vou fazer isso. Vou falar da parte geral e depois eu vou para uma parte especial do direito administrativo, que é a parte em que a administração ela já está se relacionando com os membros da sociedade, né? Está se relacionando aí com os membros da sociedade. Então, é a parte ali de licitações, contratos, serviços públicos, né? É a parte de responsabilidade civil da administração pública, é a parte de intervenção do Estado na propriedade e também a parte de controle dos atos da administração, certo? Então nós vamos fazer isso, vamos dividir a aula de hoje, nosso encontro, de 2 maneiras, parte geral e parte especial. Então vamos lá, começando pela parte geral, trabalhando ali com a parte de organização administrativa. Estamos montando a casa, né? Montando a casa. Como é que esta casa chamada administração pública ela se organiza? Como é que funciona a organização administrativa? Funciona da seguinte maneira. Toda vez que você enxerga, toda vez que você vê a expressão administração pública, toda vez que você enxerga esta expressão, você tem que entender que esta expressão ela decorre de uma soma, da soma de 2 outras expressões, da expressão administração direta mais a administração indireta. Então, toda vez que você olha esta expressão aqui, certo? Toda vez que você olha esta expressão aqui, administração pública, certo? Você não pode esquecer que esta expressão, ela decorre de uma soma de 2 outras expressões, que seria a administração direta mais a administração indireta, certo? Então nós temos aí a administração pública, é a soma de 2 outras expressões, a administração direta mais a administração indireta. Claro que esta soma que você está vendo aqui no quadro, ela identifica aquilo que nós chamamos de administração pública num sentido formal ou num sentido estrito, Seria a administração pública de raiz mesmo, certo? Assim como há o samba de raiz, nós temos a administração pública de raiz, que é essa que está aqui na frente, certo? Direta mais indireta. Se eu quisesse trabalhar com uma administração pública num sentido material, num sentido amplo, e aí é como se estivesse fora do quadro, aí eu colocaria aqui mais um sinalzinho de adição,
colocaria ali mais um sinal de adição e colocaria também o terceiro setor, as paraestatais, certo? Estariam aqui as OCIPs, as OSs, as entidades de apoio ou fundações de apoio, certo? E também o Sistema S, né? Os serviços sociais autônomos, Senai, Senac, Senat, Sebrae, certo? Estariam todos eles aqui. E isso num sentido amplo, num sentido material, certo? Seria a administração pública num sentido material. Aí estariam aqui também as paraestatais, tá? Mas em se tratando, e isso tem que ser muito bem, pelo menos, revisado, né, gente? A lei das OCIPs, a lei das OSs, se você puder estudar ali pelo menos os 5, 7 primeiros artigos de cada uma das leis, da OCIP e da OS, seria interessante porque já foi objeto de prova de concurso de OAB, certo? Já foi, se vocês olharem as questões objetivas para trás, vocês verão que já foi objeto, eles perguntando quase sempre para que serve, quais são os requisitos para que elas ganhem realmente o status de organização social, o status de OCIP. Então sempre é interessante dar uma olhada nestas entidades paraestatais, mas elegendo aqui aquilo que realmente mais cai em exame de ordem, eu fico com vocês aqui na administração direta e na administração indireta. Veja que a administração pública no Brasil, ela está presente, esta soma, né, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, né, e nos municípios. Então esta soma que você vê aí no quadro está presente em todos os entes federados, tá? Na verdade, seria correto dizer que pode estar presente, né? Por que isso? Porque todos os entes federados, eles têm a sua administração direta. Todos têm, sem exceção. Todos têm a sua direta. Agora, existem alguns municípios que são muito pequenos e que nunca tiveram a necessidade de criar uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública ou uma fundação pública. Então, alguns deles nunca tiveram a necessidade porque são muito pequenos e a estrutura deles não requer uma descentralização de serviços. Eles prestam todos os seus serviços públicos e atividades econômicas através da sua direta, certo? Por isso que a gente pode dizer que seria ou pode existir esta soma em todos os entes federados. Pode existir porque tem alguns municípios que não têm a sua indireta, certo? Agora, direta todos têm, sem exceção. Os mais de 5.500 municípios do país têm a sua direta, todos os estados, o Distrito Federal e a União têm a sua administração direta também, tá? Inclusive, gente, é muito interessante, não sei se você já notou isso, mas a administração direta, ela já se confunde com o próprio ente federado. Já se confunde com ele mesmo. Por isso que quando você olha numa lei, e lá começa o dispositivo de lei dizendo assim, ó, a União poderá fazer tal coisa. Significa que a administração direta da União é que pode fazer tal coisa. Se ele começa dizendo que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios manterão alguma coisa. Então ele quer dizer que a direta é que manterá. Porque se ele quiser, o legislador, dizer a você que além da direta, as entidades da indireta também terão que manter, terão que fazer algo, ele escreverá isso no texto. Ele escreve isso no texto. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, assim como suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão obedecer a esta lei, certo? O que ele está dizendo com isso? Que toda direta e a indireta terá que se curvar para a lei aquela que ele está falando, as regras da lei que ele está falando. Então, a administração direta,
ela já se confunde com o próprio ente federado. Por isso que quando você olha para uma lei e está escrito assim, ele está falando da direta. Tá? O que seria a administração direta? Relembrando, né? Um conceito aqui. Ela é formada por um conjunto de órgãos, despersonalizados, que somados ao ente político, efetuam as atividades centralizadas. Certo? Um conjunto de órgãos despersonalizados que, somados ao ente político, efetuam as atividades centralizadas. Que órgãos despersonalizados são esses? Vou colocar aqui exemplo. Exemplo. Quais são esses órgãos despersonalizados que nós temos, né? E isso, muito bem. Mas vamos colocar no nível federal, né? Porque os teus exemplos na prova vêm em nível federal, de vez em quando, claro, ele falando de uma secretaria estadual também. Mas vamos só colocar aqui o exemplo, mas tu tá certo, tu tens a informação certa. Então nós temos aqui o gabinete do presidente da República, certo? Gabinete do presidente da República, a Casa Civil, né? As secretarias, isso, tem secretarias na União? Tem secretarias ligadas diretamente ao gabinete do presidente da República, né? Como, por exemplo, aquela que a deputada Maria do Rosário ficou um tempo, né? No caso, a Secretaria para a Defesa, para o Combate e Defesa dos Direitos Humanos, né? Então, nós temos as secretarias, nós temos os ministérios, ok? Nós temos aqui a AGU, nós temos aqui o MPU, nós temos aqui a DPU, certo? Etc. Então, te coloquei alguns exemplos aí de órgãos despersonalizados, você pode perceber, por enquanto, eu coloquei aqui aqueles órgãos ligados ao Poder Executivo, tá? Mas poderia também colocar aqui como exemplo órgãos do Poder Judiciário. Poderia colocar aqui também órgãos do Poder Legislativo. Também poderia colocar o TCU, que é um órgão ligado ao Poder Legislativo, né? O que, Yuri? Você está me dizendo, então, que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles fazem parte da administração direta, é isso? Sim. Onde é que você acha que eles estão? Que eles seriam uma autarquia? Uma sociedade de economia mista? Não, não. Muito menos uma concessão ou uma permissão. Né? Então, aonde estão os órgãos do Poder Judiciário e os órgãos do Poder Legislativo dentro desta matéria, dentro desta estrutura chamada organização administrativa? Na direta, obviamente, certo? Então, em se tratando de uma estrutura organizacional de administração pública, todos os órgãos do Poder Judiciário, todos os órgãos do Poder Legislativo estão dentro da direta. Tanto é verdade, né, gente, que estes órgãos, eles são despersonalizados, portanto, eles não têm personalidade jurídica própria. Esses órgãos, eles não têm personalidade jurídica própria. Inclusive, é uma redundância, é um pleonasmo falar órgão despersonalizado. O que é um pleonasmo? É aquele exemplo, né?
subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, intercampeão, é tudo a mesma coisa, certo? Tudo a mesma coisa, ok? É uma redundância falar órgão despersonalizado. Por quê? Porque na minha matéria, quando a gente fala órgão, a gente já está falando de uma coisa que não tem personalidade jurídica própria. Portanto, ela não é sujeito, o órgão não é sujeito de direitos nem de obrigações. Não é sujeito de direitos nem de obrigações. Ele não responde por seus próprios atos, não busca seus próprios direitos. Não responde por seus próprios atos, não busca seus próprios direitos. Ele não tem capacidade jurídica. Um órgão não tem capacidade jurídica, tá? Nota de rodapé. Embora o órgão não tenha capacidade jurídica, e nunca terá, ele pode vir a ter, em algumas circunstâncias, capacidade processual. Então, vou repetir. Embora os órgãos não tenham capacidade jurídica, eles podem vir a ter alguma capacidade processual, que é outra coisa. É a capacidade de postular em juízo através de processos. É o caso, por exemplo, do MPU e do DPU, da DPU, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Primeiro porque esses órgãos, eles têm a possibilidade de ingressar com ações judiciais defendendo alguém que eles representem, certo? Ações civis públicas e a DPU ainda e o MPU, outras ações para representar, o MPU representando o Estado e a DPU representando os assistidos. Então, pela Constituição Federal, eles têm essa competência, mas a competência é somente para ingressar com ações judiciais, para representar estas pessoas que eles representam. Esta capacidade processual não dá para estes dois órgãos que eu peguei como exemplo, não dá para estes dois órgãos capacidade jurídica, eles continuam não tendo personalidade jurídica própria, certo? Uma outra situação que um órgão pode vir a ter, no caso, capacidade processual, é quando este órgão ele estiver sendo ofendido na essência de suas instituições. Quando o órgão estiver sendo ofendido na essência de suas instituições, certo? Na essência de suas instituições, ok? Ele pode exercer capacidade processual. Um exemplo que é clássico de doutrina é aquele previsto no artigo 168 da tua Constituição. Quem está me acompanhando em casa, por favor, pegue a sua Constituição aí e vamos lá. Artigo 168 da Constituição. Chegando no 168, você poderá perceber que ali o legislador constitucional está dizendo que o poder executivo ele será obrigado a passar até o dia 20 de cada mês, 1/12 da sua arrecadação para os órgãos poder legislativo, para os poderes, poder legislativo, poder judiciário e também para os órgãos Ministério Público e Defensoria Pública. São os chamados duodécimos. Então, até o dia 20 de cada mês, o Poder Executivo tem que passar 1/12 da sua arrecadação para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário e também para os órgãos Defensoria Pública e Ministério Público, chamado de duodécimos. É por isso que as pessoas muitas vezes não entendem, por que o pessoal do Judiciário do Estado não ganha parcelado. Por que ele não está ganhando parcelado? Porque ele recebe
um dinheiro diferente, né? Ele recebe o seu salário dos duodécimos, né? Que vem ali. Ele tem um dinheiro, já tem a previsão orçamentária dos duodécimos que vão para o Poder Judiciário, para o MP, para a Defensoria, para o Poder Legislativo. Agora, você imagine que no dia 20 até o dia 20, uma Câmara de Vereadores, olhando para a sua conta bancária, nota que o dinheiro não foi depositado. O que ela pode fazer? A Câmara de Vereadores, que é um órgão, o que ela pode fazer? Ela está sendo ferida na essência de suas instituições. Como assim, Yuri? O que tem a ver? Que coisa meio melodramática. Só porque não foi um dinheiro repassado para ela, mas é claro, né? Se não vai o dinheiro passado para o Poder Legislativo, ele não pode, muitas vezes, efetuar a sua função típica, inclusive. Então, na verdade, isso é considerado uma ofensa à instituição. Não receber o dinheiro que a Constituição lhe assegura, né? O que poderia a Câmara de Vereadores fazer? Através do seu presidente, ela pode impetrar um mandado de segurança contra a autoridade coatora do município, que teria a competência e responsabilidade de fazer esse depósito. Ah, é o prefeito? Não sei. Tem que dar uma olhada lá na lei orgânica daquele município X para ver se lá está sendo dito que é o prefeito. Daqui a pouco não é o prefeito, daqui a pouco é o secretário da Fazenda, daqui a pouco isso está na competência do vice-prefeito, não sei. Isso tudo depende daquilo que diz a lei orgânica do município, porque não é a Constituição Federal que diz quem é que tem essa competência. Mas que pode a Câmara de Vereadores impetrar um mandado de segurança, ou seja, exercer uma competência processual, né? Uma competência processual de buscar aquilo que é seu por direito. Tá? Fechei nota de rodapé, volto para cá. Órgão é uma coisa despersonalizada. Órgão é uma coisa despersonalizada. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Então, como eu estava falando, os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos do Poder Legislativo, professor, eles também fazem parte desta ideia de administração direta? Claro que sim. Autarquias é que eles não são, né? Empresas estatais é que eles não são, muito menos particulares em colaboração com a administração pública. Então, eles fazem parte na estrutura organizacional administrativa da direta. Tanto é verdade que, por serem órgãos e não terem personalidade jurídica própria, se alguém que trabalha no Poder Judiciário ou que trabalha no Poder Legislativo, ele causa prejuízo a terceiro, esse terceiro ingressa em juízo contra quem? Contra o Poder Judiciário? Contra o Poder Legislativo? Não, vai entrar contra a União. No caso aqui, o meu exemplo é federal, entra contra a União, certo? Porque ela é o ente federado no caso, e o ente federado, sim, tem personalidade jurídica própria. Esse sim, é ele que responde. Porque estes órgãos aqui, somados ao ente político União Federal, esses órgãos que eu coloquei como exemplo, somados ao ente político União Federal, formam aquilo que nós chamamos de administração direta federal. Formam aquilo que nós chamamos de administração direta federal, certo? Então, quem responde pelos órgãos que estão ali no quadro? A União. A União. Como o colega tinha falado aquela hora, né? O colega tinha comentado de secretarias, né? Como é que funciona no Estado? Como é que funciona no município? A mesma coisa, só que no município a gente não pode esquecer que não temos o Poder Judiciário, né? Por que nós não temos Poder Judiciário municipal? Porque o nosso legislador constitucional quis assim, ponto final, né? Não há que se fazer uma discussão agora o porquê que no judiciário, porquê que nos municípios brasileiros nós não temos poder judiciário, porque no nosso pacto federativo já foram dadas competências aos municípios
que em outros países federados, como por exemplo nos Estados Unidos, não dão para os seus municípios, ou cidades, como lá eles chamam, ou condados, né? Aqui não, aqui no Brasil, como Estado federado, na nossa Constituição, foi previsto ali algumas competências aos municípios, competências essas bem importantes, né? Que os elevaram à categoria de descentralização política como ente federado. Agora, na sua estrutura, não foi dado o direito aos municípios de criarem e manterem o seu próprio poder judiciário. Desculpe. Então, os municípios, quando querem dirimir alguma questão judicial que é do seu interesse, eles utilizam o poder judiciário estadual, né? O poder judiciário dos estados, né? Onde ele se encontra, no caso, né? Do estado onde ele se encontra, ok? É numa vara da Fazenda Pública, inclusive, que corre uma ação que o município é interessado, né? Uma vara da Fazenda Pública é a primeira vara, é a vara mais rasa, que começa uma ação ordinária, obviamente falando, certo? Mas assim, ó, em se tratando de estrutura, como o colega estava dizendo, a estrutura é a mesma. Isso aqui que eu falei para a União serve também para os municípios, serve também para os estados, aquele conceito que eu coloquei no quadro ali, serve também para o Distrito Federal, é tudo igual. Só a única coisa que muda é o nome dos órgãos despersonalizados, né? Então, por exemplo, nos estados, nós temos o gabinete do governador, que é um órgão. É um órgão. O que mais? Temos Casa Civil, temos aqui no estado Casa Militar, temos também o que? Secretarias, claro, não temos ministérios, mas temos as secretarias estaduais, que são as pastas, né? Aquelas que estão ali diretamente como se fosse um braço da governadoria, né? Do governador, é como se fosse ele ali trabalhando, só que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso que se criaram as chamadas pastas, né? Secretaria Estadual da Educação, Secretaria Estadual da Cultura, Secretaria Estadual da Fazenda e por aí vai, né? São coisas centralizadas, são atividades centralizadas que estariam ou deveriam ser feitas pelo governador, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele desconcentrou, certo? Quando a União cria um órgão novo dentro do Poder Executivo, ou então é criado um órgão novo dentro do Poder Judiciário, quando é criado um órgão novo dentro do Poder Legislativo, ou dentro do TCU, ou dentro da AGU, sempre, todo e qualquer órgão novo criado, isso faz parte de um fenômeno chamado de desconcentração. Desconcentração, certo? Quando é dentro da mesma pessoa jurídica, chamamos de desconcentração, tá bom? Ok? O órgão em si é uma desconcentração. E esse conjunto de órgãos que estão aqui, ó, esse conjunto de órgãos aqui, somados ao ente político, formam a administração direta federal, certo? Aqui no meu exemplo eu botei federal. Poderia ser estadual, poderia ser municipal, etc. Ok? Mas assim, ó, uma outra coisa. Não é pelo fato de eu ter colocado a palavra órgão dentro do conceito de direta que você deva imaginar ou deva levar para você que órgão é uma coisa que só encontramos dentro da direta. Não. Foi só para fazer o conceito, só para fazer a definição, certo? Porque órgão é uma unidade constante da direta, integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da indireta também. Então você encontra órgão, a palavra órgão, dentro da direta, assim como você também encontra a palavra órgão dentro de uma entidade da indireta. E quem é que pode te comprovar isso?
quem pode te comprovar isso é a leitura da Lei 9784/99, a lei do PAF, do Processo Administrativo Federal, a Lei Geral de Processos Administrativos Federais, né? No seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1. Procure aí a Lei 9784, que é uma daquelas que você tem no seu vademecum. Pelo menos deveria ter, né? É uma daquelas que você tem no seu vademecum. A lei do PAF, né? Uma lei que é como se fosse, veja o que eu estou dizendo, é como se fosse o Código de Direito Administrativo. Tá? O Código de Direito Administrativo. Como se fosse. Porque se por um acaso o direito administrativo fosse meu, eu lutaria pela criação de um Código de Direito Administrativo. E, enquanto estivesse criando esse código, paralelamente eu usaria, substitutivamente eu usaria, e diria a todos que a 9784 é como se fosse um Código de Direito Administrativo. Então você pode notar que ali no parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3, ele te traz informações muito importantes, né? A primeira informação que ele te traz ali que é importante, que órgão é uma unidade, é uma figura integrante tanto da estrutura da direta como da estrutura da indireta. Ah, entendi, Yuri. Significa que uma autarquia é um órgão. Não, tu não entendeu. Faz parte da estrutura da indireta e a estrutura da indireta é formada por entidades. Então, o que ele quer dizer é que órgão também existe dentro de entidades da indireta. Esta é a interpretação. Porque uma autarquia não é um órgão, uma autarquia é uma entidade administrativa. Tá, mas qual é a diferença, Yuri? É que órgão não tem personalidade jurídica e entidade tem personalidade jurídica própria, certo? Órgão não tem personalidade jurídica e entidade tem personalidade jurídica própria. Então, por exemplo, um departamento jurídico em uma autarquia é o quê? Um órgão. É um órgão dentro de uma autarquia, certo? O departamento de compras, licitações e contratos dentro de uma empresa pública é um órgão. É um órgão dentro da entidade empresa pública. O departamento de pessoal dentro de uma fundação pública é um órgão. É um órgão dentro de uma fundação pública que é uma entidade, certo? Então você pode chegar à conclusão comigo de que órgão, que é uma figura do fenômeno desconcentração, órgão e desconcentração é uma coisa que está presente tanto dentro da direta como na indireta, isso mesmo. Desconcentração é uma coisa que você enxerga tanto dentro da centralização como dentro da descentralização. Então, o órgão, a desconcentração, é uma coisa que você enxerga tanto dentro da direta, que tem um apelido, chamada de centralização administrativa, como dentro da indireta, que também tem um apelido, que eu começo a enxergar agora com vocês, a partir de agora. O apelido da indireta é de descentralização administrativa por outorga. Então, como já foi afirmado em prova de OAB, ocorre desconcentração na centralização, assim como também ocorre desconcentração na descentralização. Isso mesmo. Porque tem órgão dentro da direta? Tem. Tem órgão dentro da indireta? Também tem. Então, desconcentração ocorre dentro das duas, certo? Tá, e o que é descentralização, professor? Descentralização é um fenômeno que ocorre entre pessoas jurídicas diferentes.
Então, a criação de uma entidade da indireta é um fenômeno chamado de descentralização. A administração pública passar serviços públicos para um terceiro particular através de concessão ou permissão é uma descentralização, certo? Só que descentralização por colaboração, ok?